para conduzir a reunião, né? Estou bem feliz, acho que de estar com esse grupo bem heterogêneo. É o começo de uma atividade que acho que vai poder ser bem legal, bem bacana para a gente participar. Então, já para encaminhar para os convidados, né? Essa aqui é a primeira atividade de um ciclo aqui de atividades, né? Que no caso vai ser mais uma palestra para a gente conhecer um pouco do tema da acessibilidade urbana e já começar a fazer um link com a questão do mapeamento, né? Aí nas próximas semanas a gente vai ter uma atividade de formação já direcionado contendo esse tema já direcionado em como fazer ou como mapear, e daqui 2 ou 3 semanas a terceira atividade, que daí vai ser uma mapatona, né? Vai ser uma atividade de mapeamento intensivo ou massivo direcionado a esse tema. Então, já encaminhando para os convidados, né? Até apresentando o próprio título, primeiramente, o próprio título da conversa de hoje, né? Conversando sobre mapeamento e acessibilidade. Já passo a palavra, acho que primeiramente para a professora Cristina, aí na sequência eu já passo a palavra para o Fernando, para cada um deles fazer uma breve palestra, né, uma breve fala sobre o tema. É contigo, professora Cristina. A disponibilidade deles de vir aqui conversar com a gente hoje, além da presença de todos. Então, obrigada, Cristina, obrigada, Fernando. Microfone desligado. Agora foi. Foi, obrigada. Bom, eu agradeço, eu vou falar 4 pontos rápidos, assim, e não sei, porque não, talvez, eu não sei se vou corresponder ao que vocês gostariam, ou que a gente poderia, eu acho que eu vim mais aprender também, mas eu vou passar aqui, então, tem um PowerPoint com 4 pontinhos. Então, vou procurar ser rápida, acho que nos 15 minutinhos aí a gente passa um material. Tem que entrar aqui, a gente que está pedindo um... Acho que não está compartilhando, né? Está? Não. Deixa eu ver aqui. Agora não. Não ainda. Uhum. Ele tem aquela setinha, né? Aí ele abre umas opções embaixo, tem que escolher para poder daí compartilhar. Certo. Aqui. Agora acho que vai. Agora pronto. foi. Deu certo. Bem, então, bom, como eu falei, eu trabalho um pouco com urbanismo, tentando entender as transformações, assim, do espaço. Então, rapidamente, como eu não sei bem no que eu poderia ajudar vocês, talvez vocês é que podem me ajudar, mas, enfim, vou falar, então, em 4 tópicos, um pouco num projeto de pesquisa, só um ou outro ponto principal do que nós temos procurado entender de mobilidade em Curitiba, e para depois, no ponto 2, falar um pouco sobre acessibilidade, o ponto que foi focalizado em relação ao sistema de ônibus BRT, e no ponto 3, trazer algumas coisas que nós focalizamos como projeto de urbanismo, de largura de calçada e coisas assim. E por último, só citar também algumas normas e leis e alguma coisa que a gente tem de referência com participação de vários colegas aí. É uma publicação que é disponível para quem tiver interesse como e-book. No ponto 1, eu fiquei de explicar um pouquinho do projeto,
Então, Cristina, só deixa eu falar uma coisa. Se você apertar no modo de apresentação, acho que a gente consegue enxergar melhor. Naquele íconezinho. Isso, não. Agora descompartilhou. Aqui. Acho que tem que compartilhar de volta. Isso. Beleza, agora tá perfeito. Então, obrigada, Silvana. Uhum. A gente vai aprendendo aqui, né, como é que funciona. Todo mundo Desculpe. tá nessa agora. Desculpe. Pronto. Bem, então, como eu tenho essa formação em urbanismo, quando eu penso em acessibilidade e mobilidade, eu vejo a rua, o espaço material que é projetado. Então, tem uma largura de rua, tem uma localização, como aqui na foto da Praça Rui Barbosa, é um terminal a céu aberto. Então, todos esses espaços da praça, o canteiro, o local coberto do mercado, os prédios, a altura desses prédios, que atividades tem dentro desses prédios, se é comércio, residencial, tudo isso é do nosso trabalho de urbanismo. Então, esse é o nosso ponto de vista. E o projeto que a gente vem realizando com dados ali de 2015 para cá, nós fechamos agora 2020, estamos contabilizando, parte dessa estrutura de urbanismo da cidade, onde esses eixos em vermelho, aqui à esquerda embaixo, que são as estruturais, elas têm um impacto no desenho, na imagem e na forma de ocupação da cidade. Então, o nosso ponto de vista de pesquisa é esse, em relação ao tipo de ônibus, mas não a engenharia em si, mas o espaço. E aí já passo no ponto 2, que aqui em cima, à direita, tem uma micro maquetinha, um desenho 3D, que mostra uma simulação do livro do DEC sobre as vias estruturais, né? Então, essa ideia, como tem o esquema aqui embaixo, o setor estrutural no meio, onde o ponto focal são os ônibus, né? Então, Curitiba, ela tem essa característica que o planejamento da ocupação da cidade, as quadras, os lotes, o quanto é ocupado, né, densidade, tudo isso, ele começou, já nasceu interligado com a mobilidade. E aí, nisso, tem a estrutural sul, por exemplo, nesse gráfico, que é a estrutural que tem quase o dobro do número de passageiros, em dados que a gente ainda está trabalhando, agora caiu o número de passageiros, e com a pandemia caiu muito mais, mas é o eixo sul aqui da cidade, ele é muito ativo e tem uma ocupação intensiva nessa direção. Aí, diversas pesquisas a gente fez aqui, só focalizando rapidamente uma coisa ou outra, nesse mapa aqui da esquerda, não sei se está dando para ver aí, pessoal? Tranquilo? Tá, tá bom. Aqui nessas cores mais escuras, do lado oeste e sul, são os bairros onde tem uma produção de moradias de baixa renda com mais um número maior. Né? Isso aqui nós trabalhamos também com colegas como a Madianita Nunes da Silva e a ajuda de vários nossos alunos e bolsistas de iniciação científica. E aí a gente colocou aqui em preto os eixos e em azul os terminais. Esses pontinhos azuis aqui são os terminais. E algumas conclusões, tem muita coisa, mas, assim, para início de conversa, a gente vê que aonde tem a maioria dos usuários de menor renda, nessa cor aqui mais cor de vinho, e que são pessoas que dependem diretamente, elas
às vezes não tem nem a bicicleta, né, como opção para mobilidade, elas têm uma acessibilidade ao sistema BRT que dá para ver que ele está fora dos eixos principais. E nos eixos principais, que estão em preto, são onde há maior velocidade, os ônibus têm maior qualidade, há uma relação de tempo. Como a gente vê aqui do lado direito, um outro momento da pesquisa, a gente fez umas simulações de quanto tempo leva para pegar as diversas, às vezes, 2 linhas de ônibus, e outras vezes, como nesse exemplo aqui, o morador da vila da Coab, do conjunto habitacional Coab, vai sair esse trecho em amarelo, às vezes ele caminha 1 quilômetro, cerca disso a pé, para depois pegar o ônibus, né? Então, nós chegamos à conclusão que, em média, os moradores aqui que têm essa acessibilidade prejudicada ao sistema BRT, ele levaria em torno de 60 minutos para chegar ao centro, né? Mesmo que foi uma coisa teórica, né? Não que o centro seja o locus, o local da maioria dos empregos, mas para ter uma ideia. E, por exemplo, um morador do Batel levaria em torno de 15, 17 minutos, e ele nem pega esse ônibus, né? A não ser que seja um trabalhador. Então, o nosso ponto de vista, assim, a partir do que esse espaço pode oferecer para a melhoria dessa acessibilidade. Então, lógico que a gente tem consciência que eu dou meu alô, caríssimo professor Mariano de Matos Macedo, grande professor, doutor economista aí, que pode nos ajudar com essa parte social, econômica, com muita competência. Mas eu falando assim do ponto de vista espacial, mostro aqui esse esquema da Pilar Musillo, na nossa aluna que fez mestrado, arquiteta, mostrando essa questão, desde o ponto de partida, a moradia, e aí pegando o caso das moradias periféricas, que são os casos de pior acessibilidade ao sistema de ônibus. Aqui ela fez uma simulação e colocou também uma estação de metrô e foi ligando como elos, né, para entrar no sistema. Então, logo aqui da moradia para chegar numa estação, por exemplo, de um sistema de transporte de maior carga e velocidade, já teria uma dificuldade. E tem outras dificuldades aqui, né? Por exemplo, da moradia para o terminal de ônibus, que é uma condição existente, nós já temos dificuldades, né? De pavimentação, de falta de sinalização, por exemplo, para ciclovia, falta de conexão, de qualidade da pavimentação, de segurança, né? Por caso das mulheres e outros eventos desse tipo. E, enfim, ponto de táxi é outra vulnerabilidade, já pega a questão econômica, enfim, até chegar ao destino, tem várias questões a colocar. Opa, aqui deu uma falha, desculpe. Nisso tudo, nós temos que respeitar as leis, né? Eu acho que todos vocês aí, da ciclomobilidade, etc. Então, nós temos desde as leis federais, e eu queria ressaltar aqui a questão das normas técnicas, né? Então, a acessibilidade, por exemplo, se a gente for falar em itens de projeto, aqui também, mostrando desenhos da Pilar Musillo, à esquerda, é um desenho que mostra elementos que são fundamentais para que haja o acesso aos espaços, né? Então, para uma pessoa sair da moradia e chegar no seu local de trabalho, ou fazer uma consulta médica, ou fazer uma compra, ela vai ter que circular numa pista que tem que ter, ela tem normas para haver digamos, a inclinação
para que não haja, por exemplo, acúmulo de água de chuva, tem que haver a canalização de esgoto, tem que haver toda essa sinalização, iluminação, a proteção solar pelas árvores ou por algum outro elemento, essa organização também para os cegos, né, para as pessoas deficientes e para os vários modais. Então, nós temos desde o pedestre, temos o ciclista, temos o usuário dos veículos individuais, coletivos, e todos esses elementos, nós vemos nos levantamentos que a nossa calçada, aqui no desenho à direita, também vocês devem conhecer, mas são coisas que podem ser mapeadas eventualmente. Uma calçada, aqui nós vemos, elas têm, pela norma brasileira, ela precisa ter, no mínimo, 2 faixas diferenciadas. A faixa de serviço, que é a faixa junto à pista de rolamento de veículos, né? Aqui é onde tem as rampas, que tem que ter a inclinação no máximo até em torno de 5%, né? Até 5%, as árvores, as lixeiras, as luminárias, outros elementos que podem ter aqui, bancos, etc. Aqui no meio, nós temos que ter a chamada faixa de passeio, e ela deve ser livre de qualquer obstáculo, e deve ser plana para a cadeira de rodas, para o cego, para o idoso, para a pessoa com carrinho de bebê, assim por diante. E, finalmente, essa terceira faixa, que passa bem junto às vitrines e junto às portas de entrada e saída, chamada faixa de acesso. Essa faixa, a norma brasileira exige quando nós temos possibilidade de ter uma calçada de mais de 2 metros de largura. Então, a questão da acessibilidade, ela tem várias características técnicas e, assim, seria muito interessante, me perdoe, assim, uma sugestão, mas não sei se cabe, mas, enfim, uma ideia seria mapear e ir marcando para as pessoas. Pela lei brasileira, somos nós, os proprietários do lote, o morador, que é responsável pela calçada. E na calçada ocorrem muitos acidentes, né? Então, tem outras características de vias longitudinais, e aqui só um quadro, uma tabela da Pilar, que ela fez um levantamento no centro de Curitiba. E grande parte dos trechos que ela leu, por exemplo, aqui eu mostrei quanto às guias rebaixadas, que são existentes. Vocês sabem que aqui a área central é até relativamente mais bem cuidada, né, como infraestrutura e tudo. E, na verdade, ela achou aqui como pedras soltas, ondulações, fissuras. As guias rebaixadas estavam, em grande parte, insatisfatórias, né. Aqui não está muito visível, eram as soluções do Felipe Gomes, também para desenho de calçada, que são muito interessantes. Mas aí, finalmente, a mensagem que eu vou finalizando é que é isso, né? Da nossa parte, a gente está disponível aí para participar com vocês. O ponto de vista que nós temos é aqui à esquerda, que o espaço, a calçada, a largura, o tipo de pavimento, a manutenção disso, a inclinação, tudo isso é a sinalização, a proteção, né, solar, proteção viária, são itens que podem ser projetados e a população deve ter consciência que é fundamental. Aqui à direita, o trabalho de uma professora que fez pós-doutorado aí no nosso grupo, a Helena Faria, também mapeou em vários locais de Curitiba problemas em calçada, acesso, né? Então,
é muito problemático, tem muita coisa a ser levantada e realmente registrada. Aqui trago só uma notícia, vários autores, aqui à direita, o Antônio Carlos Miranda, o Carlos Alberto Sampaio, o Felipe Santos Gomes, e vários, o Ivo Reck, o João Pedro Basso Vieira, o João Carlos Assunção Belotto, e vários ciclistas conhecidos aí do projeto Ciclovida. É um livro que está disponível como e-book, que nós organizamos para o pessoal participar e utilizar. Mas, mais ou menos, enfim, isso é só um material aqui para dar uma ideia para vocês do que a gente tem trabalhado, e então fico à disposição e agradeço a oportunidade de conhecê-los e bater um papo com vocês aí. Fico feliz de aprender com vocês sobre mapeamento. Obrigada. Obrigada, Cristina. Muito, muito importante. Acho que até uma coisa que a gente, né, podia ter falado também no começo, porque tem muitos cartógrafos aqui, né? A gente precisa entender sobre o que a gente está mapeando, né? Qual que é a necessidade, o uso. E para a gente essa primeira conversa tem sido muito importante para a gente conseguir entender o que a gente precisa para a gente poder criar as ferramentas, porque a ideia por trás do mapeamento colaborativo é essa história do cidadão como sensor. Então, cada pessoa que habita, né, a cidade, ela tem condição de ajudar a mostrar, né, a mapear a condição das calçadas, das rampas e em geral, né? Então, a nossa ideia é justamente tentar fazer essa ponte entre esse cidadão sensor e o que precisa, é importante ser mapeado dentro desse assunto. Então, foi bem esclarecedor. Acho que agora a gente pode passar a palavra para o Fernando. Então tá, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma apresentação que eu montei. Eu não sei se ela vai compartilhar a minha área de trabalho ou vai na apresentação. Vamos ver. Acho que foi a minha área de trabalho inteira, né? Agora acho que é só mudar para o modo de apresentação que já vai. Então, beleza. Aí eu vejo vocês aqui no cantinho. Então, assim, eu vou passar para vocês um pouco da nossa experiência em relação à questão da acessibilidade, especificamente como as rotas acessíveis, que é um tema que nós, no Paraná Cidade, nos envolvemos, acho que, assim, de maneira mais intensa, acho que desde do ano passado, acho que no final de 2018, começo de 2019, que a gente, assim, para quem não conhece, né, o que é o Paraná Cidade, enfim, é uma empresa pública vinculada ao governo do estado, né? Então, basicamente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, que é a SEDU, e o Paraná Cidade ele foi criado por lei, é um serviço social autônomo, e ele tem a missão institucional de atuar em áreas que não são de exclusividade do Estado, na promoção do desenvolvimento urbano dos municípios do Paraná. Então, aquilo que não é atribuição exclusiva do Estado, né, por exemplo, definir políticas públicas para o desenvolvimento urbano, isso é uma atribuição da SEDU. Mas o Paraná Cidade, ele pode, uma vez as políticas definidas, ele pode atuar junto aos municípios para implantar essas políticas, né? Então, nós somos como se fosse um agente operacional. E atuamos também na execução de obras e, enfim, de intervenções urbanas, oriundas de fontes de recursos, tanto de transferências voluntárias, que são recursos do Tesouro do Estado, né, logicamente direcionados ao desenvolvimento urbano dos municípios,
E também há recursos da Fomento Paraná, que é uma instituição financeira do governo do estado, que tem uma carteira pública para financiamento de obras e ações institucionais para os municípios, né, ofertada para os municípios e também direcionada ao desenvolvimento urbano. Essa carteira tem um componente de infraestrutura, que são obras de maneira geral, e também institucional, né? Por exemplo, elaboração de... caso o município queira financiar uma aerofotogrametria na sua cidade, ou atualizar a base cartográfica, o cadastro técnico multinaritário, enfim, é possível, existe linha de financiamento para isso e nós podemos acompanhar, se o município, né, solicitar junto ao Estado, o desenvolvimento dessa ação. Então, só para vocês terem uma noção do que é o Paraná Cidade, né? Então, a nossa atuação é em escala no estadual, né, no estado do Paraná, e nós, em função dessa demanda das rotas acessíveis, que eu vou falar um pouco rapidamente, vou tentar ser o mais rápido possível na apresentação, para não comprometer o tempo, nós fizemos, assim, elaboramos ali um método preliminar, assim, do que seria a implantação, um estudo preliminar para as rotas acessíveis, começando pelas áreas centrais, né? Então, deixa eu ver se... eu estava bem lá na frente, eu tinha passado aqui, que é o começo da apresentação, eu tinha parado no meio lá. Então, tá. Então, assim, só para contextualizar, a gente, assim, uma carência, para começar, uma carência que nós temos, assim, em relação à questão, por exemplo, do desenvolvimento urbano, são indicadores, né? Como que a gente mede o desenvolvimento urbano, considerando, assim, o que é desenvolvimento urbano? Já é uma primeira discussão, né? Que vai longe. Mas, assim, o que a gente está chamando de desenvolvimento urbano, no caso aqui, é a infraestrutura urbana básica, assim, né? Para as diversas atividades que ocorrem na cidade. Então, assim, estamos nos limitando a isso, o conceito de desenvolvimento urbano aí, que, né, pode ter uma discussão ampla sobre isso. E assim, basicamente os indicadores que são usados, assim, de maneira geral, para associar com investimentos, por exemplo, em calçada, que seja, não temos, assim, ou às vezes são associados, por exemplo, com o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que basicamente são dados de renda, saúde e educação, né? Então, quando o município tem um IDH baixo, teoricamente a questão da infraestrutura urbana estaria ruim, em tese, né? Mas, assim, não é uma associação direta, né? E aí, assim, o que o IBGE produziu, né, que é o que a gente acabou usando um pouco mais, né, que até já tinha discutido um pouco com a professora Silvana sobre isso, são as características urbanísticas no entorno dos domicílios, né, que é um dado que o IBGE produziu lá em 2010, né, que o recenseador fez. E, assim, lá tem então, tem 10 características lá que a gente poderia associar próximo a um indicador de infraestrutura urbana que estaria relacionado ao desenvolvimento urbano. Eu não vou falar aqui quais são as 10, né, porque até não decorei assim de cabeça, mas, assim, dentre elas tem duas, que uma é a existência de calçada no entorno dos domicílios, e a outra é a existência ou não de rampa de cadeirante, né? Então, em relação à calçada, a gente produzimos um mapa lá, que tem um programa que até convido vocês a conhecer, que chama Paraná Interativo.pr.gov.br, qual é a filosofia, o objetivo desse programa? É meio que, assim, reunir, assim, bancos de dados disponíveis aí, no Brasil, no Paraná, e o que a gente tem das nossas bases cartográficas dos municípios e disponibilizar isso na internet, né, para acesso, análise e tudo mais. Então, ali eu fiz uma pesquisa lá no Paraná Interativo, usando um recorte espacial, que é um município, e os dados das características urbanísticas de calçada. Então, ali eu fiz uma quebra em 5 classes ali por intervalos iguais,
para mostrar assim os percentuais de domicílios atendidos com calçada segundo o levantamento do IBGE em 2010. Né? Então, o que a gente vê ali, né, no mapa é que basicamente a região norte, ali, noroeste do estado, no eixo Londrina-Maringá, ali está, em tese, está melhor assim, atendido do ponto de vista quantitativo, né? O domicílio tem ou não calçada na frente do domicílio. Se a calçada está boa ou ruim, se atende ou não à acessibilidade, daí é uma outra discussão. Mas já é um indicador, né? Se nem calçada tem, então imagina atender a acessibilidade. Então, o que a gente vê é que aqueles municípios ali na região norte apresentaram números melhores quantitativos em relação ao percentual de domicílios atendidos com calçado. Diferentemente, por exemplo, da região metropolitana aqui de Curitiba, que, assim, está numa média ali um pouco mais baixa de percentual. Uma hipótese de explicação para isso, esse resultado, assim, né, sem entrar no mérito da precisão do recenseador no levantamento desse dado, né, na discussão da capacidade dele de perceber, né, com um olhar, por exemplo, mais apurado essa questão, mas, assim, essa região norte e noroeste ali do estado, ela é caracterizada muito por municípios novos, né, planejados, né, nas companhias colonizadoras, que tem um desenho urbano diferenciado, assim, vamos pegar o exemplo de Maringá, né, que são ruas largas, arborizadas, calçadas boas, assim, né, então tem uma lógica que talvez isso esteja sendo captado ou foi captado aí nesse mapa, né, é uma hipótese. E em relação à rampa de cadeirante, o que fala o caderno, encarte lá do IBGE em relação a esse levantamento, que era para ver se tem ou não aquela rampa, o rebaixamento da guia para a questão do acesso às pessoas, né, com mobilidade reduzida ou com deficiência especial aos cadeirantes. Mas, assim, também é quantitativo, se tem ou não. Agora, se essa rampa está atendendo à norma ou não, aí também é uma outra discussão aí que mais aprofundada, e que se for entrar nesse mérito, talvez o número seja pior ainda. Mas, de qualquer forma, esse indicador, ou esse dado especificamente, apresentaram números bem baixos em percentuais de domicílios atendidos, né? Então, variou, assim, no Paraná inteiro ali, na média, né, inclusive Curitiba, de no máximo 14% dos domicílios no seu entorno estariam atendidos com rampa de cadeirante, o que é muito baixo em relação ao que a gente esperaria que fosse para ter a infraestrutura básica para, por exemplo, a acessibilidade, a circulação, a caminhabilidade nas calçadas, né? Então, tem alguns municípios pontualmente ali, né, no interior ali, que tem um percentual um pouquinho melhor, mas o máximo chegaria a 70%, né, de atendimento dos domicílios urbanos, sem considerar se aquela rampa está adequada ou não à norma de acessibilidade, que tem uma versão mais atualizada em 2015, né, que a rampa ficou assim, maior, assim, tem uma dimensão diferente. Opa, pulei uma aqui. Então, assim, só bem rapidamente em relação às disposições legais para acessibilidade, o que a gente ressaltou aqui tem a Lei Federal 10.098 de 2000, que foi atualizada, alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, que é o que a gente meio que pega em relação aos nossos engenheiros lá e bota sempre uma pulga atrás da orelha em relação às obras que eles analisam e aprovam lá os projetos, principalmente de pavimentação urbana, intervenção em via pública, que fala que, assim, o planejamento e a urbanização tem que ser executado para torná-la acessível para todas as pessoas, né? Então, não adianta eu fazer uma intervenção na via que eu executo ela de forma inadequada em relação à acessibilidade. O passeio público é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que bater ainda nessa tecla, porque a lei fala que ele deve ser somente a principal função do passeio é a circulação de pedestres,
e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano e vegetação, mas na prática o que a gente vê, de maneira geral, é o contrário, né? Então, assim, o passeio é um espaço para poste, para banco, para árvore, para comércio né, geral, de lojas, né? E, quando possível, se puder, a circulação de pedestres, né? Então, assim, na prática, o que a gente vê muito é o contrário disso. Mas, assim, a gente já sabe, né, ou já tem essa consciência, já está, assim, tentando quebrar um pouco esse paradigma, né, em relação ao passeio. E o projeto, né, ele tem que observar a BNT, então, se a norma atualizou, o projeto não pode mais ficar fazendo rampa antiga, fora de norma, né, que é o que a gente vê também muito aqui em Curitiba. Então, assim, o plano de rota acessível, né? Esse que foi uma coisa também nova que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe e alterou o Estatuto da Cidade, que é a principal lei brasileira em relação que trata do planejamento urbano, né, no Brasil. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o artigo 41, parágrafo 3º do Estatuto da Cidade, falando que aqueles municípios que têm que elaborar plano diretor, que basicamente são municípios com mais de 20 mil habitantes ou integrantes de região metropolitana e outros casos específicos, eles têm que fazer também um plano de rota acessível. Então, tem município aí que tem um monte de plano, de estudo para fazer, e mais um que eles, assim, já conversei com vários, eles não têm nem ideia de como começar a fazer isso, né? E a gente está ali para apoiar nesse sentido de dar um suporte para viabilizar que eles tenham não só o plano de rota acessível, mas a rota acessível concretamente implantada, né? Que é só o plano em si também não adianta. E basicamente esse plano estaria relacionado com assim, o que a gente destacou ali foi os focos geradores de maior concentração de pedestres, né? Que teriam que estar conectados, né, e ter implantadas as rotas acessíveis para garantir acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, assim, basicamente, assim, como é que a gente põe em prática essa disposição legal, né? Esse é o nosso desafio, né, e somos, inclusive, cobrados por isso. Inclusive pelo Ministério Público, aí o Roberto está aí para fiscalizar aqui se eu estou seguindo ou não a lei. Não, assim, eu falo isso porque a gente já conversou, já fizemos reuniões em conjunto e estamos, assim, bem próximos nessa questão, né? Inclusive, a gente até nem sabia que ele estava presente aqui na reunião, mas no nosso site do Paraná Cidade a gente disponibiliza e sempre destaca aí a nota técnica do Ministério Público, que das promotorias, se eu não me engano, é de acessibilidade e de habitação e urbanismo que fizeram, justamente orientando como fazer o plano de rota acessível, né? Que a gente disponibiliza lá no nosso site também, e a gente destaca que os municípios têm que ler essa nota técnica e se orientar por ela. E em cima um pouco dela, a gente, né, trabalhou um pouco no método, né, de como fazer um plano, um estudo da rota. Assim, só também rapidamente, que a professora Cristina já tinha comentado, a norma, a 9050, ela já foi atualizada várias vezes, né? A primeira versão, acho que de 94, se não me engano, ou até de 80 e alguma coisa. E em 2004 ela atualizou e agora em 2015 de novo, né? Então, assim, basicamente, assim, são aquelas 3 faixas lá, né, que tem que ser atendidas que a professora colocou. E o que a gente vê muito falar, assim, com os municípios, de maneira geral, o projeto, não, que a calçada tem que ter no mínimo 1,20. Não, isso não está correto, assim. Quando fala 1,20 no mínimo, 1,20 é a faixa livre, é só para circulação, no mínimo 1,20 livre para circulação de pedestres. Aí, né, a faixa de serviços, né, que o modelo ideal seria esse que estaria ali tudo organizadinho em linha reta, só que na prática a árvore está no meio, o poste pode estar no meio, o hidrante ele pode estar no meio, enfim, tem um monte de coisa acontecendo, além das rampas de veículos interrompendo ali a continuidade da faixa livre, né, dependendo da inclinação longitudinal da via,
quase que viram umas muretas ali, né? Tem canteiro, tem floreira de morador, enfim, tem tudo, né? O que acaba acontecendo na prática? As pessoas circulando pelo leito carroçável, né? Que é totalmente inadequado, inseguro, né? Enfim. E essa faixa livre, a norma fala que ela pode ser aumentada, no mínimo é 1,20, considerando um fator lá de cálculo lá que seria uma circulação de pedestre mínima. Mas, por exemplo, tem alguns fatores de impedância, né, que dependendo o que tiver do lado ali, por exemplo, se tiver vitrine, ou mobiliário, ou entrada nas edificações próximas, por exemplo, em áreas comerciais, 1,20 não é suficiente, ela tem que ser aumentada e para atender a característica local daquele ambiente onde ela está implantada. No caso, por exemplo, das áreas comerciais ali que tendem a esses fatores de impedância serem mais, ou nas áreas centrais, mais frequentes, né? Então, assim, esse método, assim, o que a gente propôs ali para começar a trabalhar as rotas acessíveis nos municípios, né? Partindo do zero, né? O que não tem nada, como é que a gente dá o primeiro passo, né? Então, assim, o que a gente vê de situação comum? É esse tipo de coisa, né? Ruas com inclinação acentuada, né? Poste no meio da calçada, a rampa de veículos no meio da calçada também, interrompendo a faixa livre, às vezes não tem faixa de travessia de pedestre, ou quando tem os elementos, né, de acessibilidade como piso tátil, rampa, elas não estão adequadas, né? E o que a gente esperaria? Que fosse uma coisa, né, um modelo mais parecido com isso, né, onde você tem os espaços para pedestre, né, adequados, né, as rampas com a dimensão e o padrão adequado, o piso tátil de alerta e direcional, dependendo do tipo se tiver um equipamento urbano, por exemplo, uma escola, é recomendado ter uma travessia elevada para as crianças, né, e os pais ali atravessarem a rua nos horários de entrada e saída da escola. Enfim, esse seria um modelo ideal, né, de desenho urbano para atender essa questão da acessibilidade. E a rota acessível, basicamente, o que a gente passa para o município é um circuito, né, onde você conecta da maior parte ali desses equipamentos que são atratores de pedestres ali, né, na cidade, né. Lógico que daí o desdobramento disso é toda a cidade ou todas as vias, as ruas urbanas atenderem a questão da acessibilidade, né? Mas dando um passo de cada vez, né? Como que a gente começa. Então, assim, as 5 etapas do método, primeiro, o que a gente propôs, assim, para os municípios é definir uma área de recorte que a gente chamou ali de área central, né? Fazer primeiro o estudo da área central. Assim, e aí, já saindo um pouco, de maneira geral, nós aqui no Paraná Cidade trabalhamos com os municípios do interior do estado. Assim, Curitiba, a gente, assim, tem uma estrutura bem diferenciada em relação aos demais municípios, né? E, assim, tirando os 30 maiores municípios do estado, o resto são municípios pequenos, ali, que às vezes nem tem equipe técnica para trabalhar, né, qualquer tipo de coisa, né, em relação ao desenvolvimento urbano. Mas, assim, aí a gente pega a área central porque geralmente é onde estão concentrados ali os principais equipamentos urbanos, e aí a gente até leva essa citação do Speck, o Jeff Speck fez um livro que chama Walkable Cities, ou Cidades Caminháveis, que ele fala assim, ó, se as condições físicas do centro já não estão lá, essas coisas não estão boas, assim, né, do ponto de vista da caminhabilidade, a tendência é que as outras partes também não estejam até piores. Então, assim, se o centro de Curitiba está ruim, né, em relação à acessibilidade, imagine os bairros, né? Então, ele tem segundo ele, tem esse potencial de multiplicador, né? Então,
Eu gostaria que aqui no Cabral, no Bacaxiri, por exemplo, tivesse uma calçada igual a da Marechal Deodoro, né, para eu circular aqui, passear com os cachorros, enfim, né, ou até andar aqui no centro do Bacaxiri, por exemplo, que eu gostaria que fosse igual. Então, é uma referência para mim de calçada adequada, né? Então, por isso a gente propõe para eles a definição da área central, que às vezes pode não ser o bairro centro, porque às vezes o bairro centro ele tem uma delimitação que não é assim, teoricamente tem outros fatores culturais, políticos, enfim, que caracterizam os polígonos dos bairros, né? Mas assim, para delimitar esse recorte, a gente tentou mapear, daí usando duas fontes, os pontos públicos e privados, que teoricamente seriam atratores de pedestres ali nessa área. Então, no caso, os públicos, a gente pegou um banco de dados do Paraná Interativo, que a gente tem feito alguma sinergia com os municípios de nos passarem os endereços dos equipamentos públicos deles, né? E os privados a gente pegou lá no Cadastro Nacional para fins estatísticos do IBGE. Às vezes a gente pega lá no Google Maps também, tenta marcar esses pontos aí para saber onde é que estão os equipamentos, basicamente, né, as escolas, os postos de saúde, a prefeitura, os bancos, né, enfim, comércio, lojas, tudo mais que tendem a atrair pedestres para aquela área. Então, essa seria a nossa segunda etapa. Alguém está pedindo, alguma Cristina está solicitando, eu não sei, eu tô na área de trabalho, eu só vi uma mensagem aqui, eu vou permitir, sei lá o que é, permitida. Não sei se é para falar ou não, enfim, mas é que eu só estou vendo a minha área de trabalho, não estou vendo mais ninguém, não sei se alguém está com a mão levantada ou não, eu não estou vendo, enfim, mas eu acho que quem quiser se manifestar aí pode abrir o microfone. Tá tranquilo. Então, beleza. Eu vou para... Eu acho que a minha apresentação travou. Ela não está passando, né? Não. Acho que compartilha de volta, se for o caso. Acho que sim, porque... Não sei se falta muita coisa também. Não, falta só as 5 etapas ali, já encerram, né? Uhum. Vamos lá de novo. Foi? Foi. Tá. Então, aqui, o que seria a etapa 3? Seria a conexão, né? Marcar as vias que conectam esses pontos. E ali tem algumas linhas em vermelho que a gente excluiu, que seriam os trechos que não atendem, pela questão principalmente da inclinação longitudinal, então que, por mais que você implante elementos físicos, não tornaria acessível por ser uma rampa muito inclinada longitudinalmente. E aqui, assim, a etapa 4, que eu acho que os cartógrafos são os especialistas nisso, né? Que seria a auditoria virtual, que, assim, na minha leitura é o que vocês fazem, né? Tipo, peguei aqui algumas referências que os caras aqui estão usando o Google Street View, né? Que dá para fazer, tem vários, algumas até meio robotizadas, assim, de tentar desenvolver algum algoritmo ali, uma programação que ele consiga mapear ou identificar interferências na calçada que não atenderiam à acessibilidade. A gente tentou estudar um pouco sobre isso, mas ainda muito rudimentar, assim, mas de qualquer forma a gente tem usado, né, o Google Street View, né, que aí não conhecia, antes de conhecer a professora Silvana do OpenStreetMap, para tentar, assim, sem sair, né, do ambiente lá, como é que a gente vai conseguir ganhar escala nessa identificação dessas interferências, né? Basicamente, o potencial de escala de auditoria virtual é maior do que se for rodar mesmo com o carro, mapear, porque a gente tem que trabalhar com os 399 municípios do estado. E ali, o que a gente listou de coisas que estariam presentes nessa auditoria. Então, a inclinação
longitudinal e transversal. A transversal, que seria a lateral, né, da faixa livre, a gente não consegue auditar virtualmente, mas a longitudinal a gente já consegue, ou com alguns aqui a gente auditou não só com o Google Street View, mas também com a base cartográfica que tem lá no município. Lá. Então tem as curvas de nível, né? Ou tem a imagem de satélite, ou a aerofotogrametria, enfim, que também foram subsídios para fazer essa auditoria ali, que eu também não vou ler ali o que foi, mas basicamente quase todos deu para fazer. Só a segurança, principalmente da iluminação pública à noite, não dá, porque as imagens são todas de dia, né? Não dá para saber o que está acontecendo à noite em relação à iluminação pública, e a transversal que não. E daí a gente aplicou isso para ver o que teria que fazer, né? No caso, por exemplo, os fatores de impedância de uma via, a gente viu lá, ó, tem vitrine, tem mobiliário, tem entrada de veículo, então tem 3 fatores ali de impedância quase sobrepondo. Então a calçada vai ter que ter no mínimo lá 2,60. E lá pode ser que seja com 1,50. Então tem que aumentar quase 1 metro, no mínimo, né? Enfim. E fizemos aí, em cima disso, cálculos, né, de quanto custaria em cima de planilhas de obra e tudo mais, para fazer essa adequação física lá para atender a acessibilidade, usando basicamente 4 tipos de piso, né, que seriam piso em concreto ou asfalto, que às vezes é confortável também para o pedestre circular, ou paver, né? E tentamos ilustrar isso para o município, para apresentar para eles o que seria o antes e o depois após essa auditoria e estudo preliminar, o que a gente esperaria que se transformasse num projeto de intervenção para atender a acessibilidade na cidade, né, e implantar a rota acessível, né. Esses estudos, eles estão num repositório no Paraná Interativo, lá, que a gente tem feito lá com os municípios aqui da região metropolitana e alguns do interior. E é isso, professora. Eu estourei meu tempo absurdamente, desculpa. Não, mas eu queria passar bem detalhado para vocês, porque eu acho que tem muito a ver com o que vocês fazem, né? Uhum. Não, ótimo, foi bem interessante, né, para gente. É bem isso que a gente precisava hoje. Eu fiz só um slidezinho, tá? Então vai ser bem rápido. Para eu falar sobre a questão do mapeamento colaborativo. Deixa só eu passar para o modo de apresentação aqui. Opa. Estão enxergando? Não, foi pra... Estamos. Agora sim. Tá. Sim. Então, é só para a gente se nivelar um pouco de conhecimento, já que esse é a nossa ideia hoje, né? Então, começando com a questão das plataformas, né? Por que a gente trabalha com OpenStreetMap e qual é a questão do OpenStreetMap com relação ao Google Maps e aos mapas oficiais, tá? A gente tem bastante pesquisa a respeito disso, né? O OpenStreetMap é uma plataforma colaborativa que foi criada em 2005 por um estudante inglês. Ele tinha que fazer lá um trabalho até da faculdade e os mapas eram pagos no Ordnance Survey, que é o pessoal que faz os mapas oficiais lá no Reino Unido. Ele não tinha como, e ele teve uma ideia de sair, então, com a bicicleta, o GPS e uma prancheta, chamou uns amigos e começou a montar o mapa lá da cidade que ele queria, e isso virou hoje uma plataforma que tem milhões de usuários no mundo inteiro, tá? Então, diferente do Google Maps, ela é aberta, né? Então, o Google Maps e o Google Street View, eles têm tanto restrições de uso, quanto, às vezes, interesses comerciais do que mapear, o que não mapear. Tanto que essa questão até da rota para cadeirante, por exemplo, o Google Maps, ele faz a rota de ônibus, de carro, a pé, e a questão do cadeirante, por exemplo, já não é mais tão prioritária para eles, né? Então, é um grupo que tem uma série de aplicações diferentes, inclusive aplicações humanitárias em caso de desastre, desastres naturais, etc. E com relação aos mapas oficiais, né, esse mapa tradicional, aerofotogramétrico, que o Fernando falou, né, acontece que custa muito dinheiro para fazer e ele lá rapidamente fica desatualizado.
O OpenStreetMap, eu tenho trabalhado inclusive com o pessoal do IBGE, de prefeituras, etc. Ele não é para substituir completamente o mapa oficial, o propósito dele é outro, mas mesmo os órgãos públicos percebem que existe uma sinergia interessante entre você usar dados do OpenStreetMap para atualizar a cartografia oficial e passar dados oficiais para o OpenStreetMap também, e assim todo mundo ganha, né? Então, ele tem essa vantagem de ser aberta, atualizada, global, então na mesma plataforma, com os mesmos conceitos, a gente tem os mapas do mundo inteiro, e ele tem um ecossistema de vários aplicativos que a gente pode usar, né, em código aberto, livre, inclusive o equivalente ao Google Street View, que é uma plataforma que não hoje ela foi comprada pelo Facebook, tá? Chamada de Mapillary, tá? E daí você vai ouvir falar desse nome para frente também. Então, as coisas principais a coisa pode ser mapeada, né? Então, a gente tem condição de mapear essas rampas, tem condição de mapear a situação das calçadas, a existência delas, etc. Né? Acredito que sim, esse é o nosso desafio agora para as próximas semanas, né? Como isso pode ser mapeado nessa plataforma, quais formas, né? Agora, tem uma parte muito importante que eu queria enfatizar com vocês, que é essa parte, por quem e por quê? Tá? Então, existe uma coisa que é chamada motivação do colaborador. A gente tem... o mapeamento colaborativo é uma coisa muito interessante, né? Então, ela hoje, qualquer teste que a gente faça, mesmo com relação a Curitiba, por exemplo, é mais atualizado a base do OpenStreetMap do que a base do ePUC. Mas por que alguém, por exemplo... se a gente fizer um esforço agora de mapeamento de acessibilidade, qual seria a motivação das pessoas para ajudar nisso? Né? Como a gente poderia motivar pessoas a serem voluntárias a mapear isso, né, de forma colaborativa? Eu acho que tem muitas estratégias, mas a gente tem que pensar muito nisso, em como chamar esse voluntário, às vezes por uma questão altruísta, né? Ou ele é usuário de ciclovia, ou é cadeirante, ou ele quer ajudar alguém que esteja nessa situação, ou ele quer melhorar a cidade, né? Então, acho que é importante a gente pensar nesses aspectos, porque não basta a gente ter o melhor... pessoas, então colaborem com a gente. Então, no lugar do Estado fazer esses levantamentos, os voluntários vão fazer para a gente de graça, porque sim, porque a gente acha que é legal. E uma coisa que, assim, eu trabalhei esse ano de 2019 na Olimpíada Brasileira de Cartografia. Como tem a Olimpíada de Matemática, de Física, etc., a gente trabalhou com a questão da acessibilidade das escolas. E foi muito legal trabalhar com os estudantes de ensino médio. Então, talvez seja uma forma, talvez como a gente poderia chamar, por exemplo, nessa questão do interior que você colocou, né, Fernando, chamar pessoas das escolas, talvez, não necessariamente no meio da pandemia, né? Mas como a gente poderia motivar a gente a ir lá e andar na calçada e colocar esses dados da forma que a gente imaginar, tá? Existem dificuldades técnicas, uma grande, e eu já tinha feito um pré-estudo com isso, no Open Data Day, o Everton estava junto, teve um pessoal do IPUC também, a gente juntou com um grupo chamado Code for Curitiba e fez um levantamento desse, mais ou menos ali no Centro Histórico de Curitiba. Se você lidar isso, os cartógrafos vão entender, né? Se a gente lidar só com a resolução do ponto do GPS do celular das pessoas, a gente tem uma dificuldade técnica aí para resolver, que só a questão das imagens equivalentes ao Google Street View pode ajudar. Então, a gente tem um desafio técnico para os cartógrafos também. E a última coisa que eu coloco é a gente começar a pensar por onde a gente começaria, né? Se a gente poderia determinar alguns locais, se seria interessante colocar, vamos fazer em volta dos terminais. Uma ideia talvez seja usar os próprios campos da UFPR, a gente tem bastante, né, fotos numa Mapillary lá do Politécnico. Então, é só questões assim que eu coloco que acho que são importantes para a gente transformar essas necessidades, né, que vocês colocaram para a gente hoje. Acho que foi bem bom para a gente aprender a entender como é que é. E realmente um plano de como fazer isso, para quem e como a gente poderia motivar pessoas a preencher esses dados, a serem os cidadãos sensores que essa plataforma precisa, né? Então, ela é alimentada por voluntários e a gente precisa bolar um jeito de puxar voluntários para usarem, né, esse passo a passo, esse treinamento, essa metodologia que a gente criar para alimentar a base. Então, acho que o que eu queria falar é isso.
A gente, não sei, Everton, se você preparou mais alguma coisa. A princípio não, mas eu já tenho umas perguntinhas engatilhadas que eu Oba! acho que acho que já vou direto para elas. Ou que acho que uma coisa que a gente no grupo conversou até na reunião para começar a pensar essas atividades era um pouco no nível de detalhes do que a gente vai mapear, né? Ou no nível de detalhes de como mapear uma questão de acessibilidade, né? E uma coisa que apareceu na apresentação, por exemplo, é quando a gente olha normas ou quando a gente olha assim, o mundo ideal do que seria ideal, você tem ali poucos elementos, não tantos elementos e, por exemplo, pegando a questão da calçada, né? Você tem 3 valores de largura ou até 2 que você consegue ali definir uh, até um nível qual é a qualidade daquela calçada, né? Você com 2 valores, com 2 atributos que você preencha, você já tem um nível do que aquela calçada, de qual é a qualidade daquela calçada, né? E aí o Fernando trouxe a questão de ou quando o Leandro estava apresentando, tem a questão da realidade, né? E às vezes, e aí uma questão que a gente às vezes faz é mapear trechos, isso pensando algo linear, né? Que é a questão de uma via, geralmente, né? É uma feição linear. Geralmente a gente atribui para um trecho todo o mesmo conjunto de valores, né? E assim, pensando na prática, muitas vezes a calçada, no meio da calçada ali, ela tem ou outra questão que envolva a via, né? Ela tem mudanças tipo, toda a calçada tem um piso tátil, mas tem um trecho de 5 metros que não tem naquele trecho de calçada, ou coisa do tipo. A gente, quando mapeia isso na visão de quem é urbanista, a gente mapeia pecando por tentar, por exemplo, se está faltando 5 metros de piso tátil naquele trecho, dentro daquele trecho de 100 metros de calçada, a gente mapeia toda a calçada como sem piso tátil, né? Porque se alguém for usar aquele trecho, vai ter algum momento que não vai ser cabível, ela não vai conseguir usar aquela calçada na sua totalidade, ou a gente vai pensar em mapear a coisa num nível maior. Tipo, peca por nivelar para baixo ou peca por buscar o máximo de detalhes, porque tem outras aplicações ou para outras funções, você saber que tem ali 95 metros com piso tátil e 5 metros sem piso tátil, né? Até para pensar qual o nível de detalhe que a gente mapeia, né? Não sei se seus colegas têm alguma coisa mais a complementar, mas a minha dúvida é mais nesse sentido, né? Que nível de detalhe eu tenho que chegar, ou quanto eu tenho que generalizar aquele trecho, e eu não vou estar colocando uma informação que vai se perder na aplicação futura. É uma pergunta? É uma pergunta. Não, assim, Melhor seria ter menos detalhe e muita coisa, ou se focar em ter cada buraquinho do caminho num lugar pequeno, por exemplo? eu acho que na minha percepção, assim, para efeito de indicadores para políticas públicas, o que a gente tem explorado, qual que é, assim, a unidade menor lá de medida, no caso, é a face de quadra. A gente não entrou num polígono, uma linha menor do que um atributo da face de quadra. Então, assim, se na face de quadra tá ok, a calçada vai generalizar para a face de quadra inteira. Se ela tiver com um problema pontual, vai generalizar para a face de quadra, assim como a rampa e tudo mais. Mas, assim, agora se for fazer um projeto executivo, né, de obra, aí você tem que fazer um painel altimétrico detalhado ali, do qualquer metrinho ali com problema, que vai ter que fazer um projeto de engenharia para resolver. Mas para efeito de indicador para políticas públicas, o que a gente tentou trabalhar foram as faces de quadra, né, e generalizar para elas o dado.
Essa é uma resposta bem importante para a gente mesmo, porque claro que na hora do projeto executivo a gente teria que fazer um levantamento topográfico mesmo, né? Isso que a gente vai fazer não é para substituir um levantamento. Diga, Cristina. Bem, a pergunta do Everton é muito boa, bem prática, né? E eu acho que tudo que o Fernando falou muito bem. Eu acho que essa questão de qual o nível de detalhe depende também da gente poder organizar um trabalho em etapas, né? É como urbanizar um lugar, uma favela, por exemplo. A urbanização de favelas tem etapas. Também uma cidade, qualquer área, né? Então, a gente pode fazer assim, bom, vamos pegar os primeiros 6 meses, metade do ano, e levantar, como o Fernando citou um exemplo aí no estado, por exemplo, simplesmente a existência ou não de determinados elementos. E aí, quais elementos pode ser, o grupo discutir o que seria a primeira abordagem, a visão geral. Se tem calçada, se a calçada é pavimentada, se tem rampa. Depois, um segundo momento, pode ter os complementos, o banco, a árvore, etc., né? Então, depende da força de trabalho que você falou muito bem, né, Silvana? Se a gente conta com os voluntários, tem que ver quanta gente tem. E eu concordo com o Fernando também, o método assim do urbanismo, trabalhar, por exemplo, uma abordagem por quadra, e pode ter uma metodologia de dar como se fosse notas, né, uma avaliação. Então, determinado quadra, se você pega os 100 metros de uma lateral, se tem, o Everton citou ali uma quantidade, se tem, sei lá, 9 metros, está faltando, coisa assim. Então, nos 100 metros, menos de 10% que está com problema, até 50%, 75%, colocar, o grupo pode discutir isso, né? Mas daí, e aí discutir, por exemplo, depois de ter mapeado as quadras, se vê as piores situações. Essa zona aqui, nossa, metade dos quarteirões tem 75% com problema. A calçada está quebrada, tem buraco, não tem pavimentação, né? Então, vamos começar daí tem que ver, né, se é um projeto, como será. Enfim, acho que dá para organizar em etapas, assim, né? Ótimo. Só complementando o que a professora Cristina falou, né, nós fizemos um esforço lá no Paraná Cidade, em Quitandinha, de pegar aquelas características urbanísticas lá do IBGE e fazer a medição por face de quadra mesmo. Então, meio que nessa filosofia, se tem lá a face de quadra tem 100 metros e 10% dela não tem calçada, então a gente colocou que está parcialmente atendido, né? 75% atendido. Agora, se menos de 50% não tem, a gente generalizou que não tem calçada. Se for só metade da quadra com calçada, a gente generalizou que não tem. E fizemos esse esforço aí no centro só de Quitandinha, e deu um trabalho absurdo, assim. Porque você vai rodando lá e vai analisando o ponto, é muito trabalhoso. Por isso que se a gente conseguir motivar bastante gente a ajudar, né? Se a gente conseguisse, a gente começa aos poucos, né? Mas se a gente fizer um plano bacana, conseguir fazer isso de uma forma que seja fácil de fazer, quem sabe, né? A gente pudesse realmente juntar bastante gente para ajudar. Eu digo, cada lugar que mora alguém, se a calçada não tem na frente da sua casa, você sabe. Né? Então, assim, quem é a melhor pessoa para saber se a acessibilidade é a pessoa que transita naquele local, né? É claro que, assim, não adianta querer fazer o mundo de uma vez só, mas acho que já é um bom começo a gente bolar um jeito de fazer isso e quem sabe a ideia cresce, né? Então, acho que esse seria só o caminho. aproveitando, professora, vocês estão pensando em um aplicativo no smartphone, assim, para o cara levantar o dado, assim, para passar para as pessoas? Ou qual que Antes seria de a pensar em ideia? um aplicativo,
que poderia até ser uma coisa no futuro, primeiro a gente está pensando em um método de como fazer isso nos aplicativos que existem. Ok. Então, a gente vai... Então, é uma coisa que não precisa de desenvolvimento, de programação, de nada de grande coisa. A gente vai atrás de como que seria para fazer isso dentro do OpenStreetMap hoje. E a nossa ideia é justamente fazer um treinamento dessa forma de fazer. E daí começar a juntar gente para fazer dessa forma e... Se a coisa for andando, a gente pode chegar a desenvolver uma ferramenta que faça isso de uma forma mais... E aí chegue a uma app ou chega a alguma coisa mais. Então, o primeiro passo é usar o que já existe, na verdade, e fazer mais ou menos essa questão assim, juntar o conhecimento do assunto com o conhecimento que a gente tem das ferramentas que existem. E isso é uma coisa que a gente pode fazer relativamente rápido. Então, a ideia inicial, então, é coisa de semanas para a gente agora, sabendo que a gente tem que fazer as ferramentas que tem, o grupo bolar um treinamento e aí a gente já... E isso talvez um primeiro passo para muitas coisas que possam vir, inclusive desenvolvimento. Professora Silvana, posso fazer uma sugestão, uma contribuição, por gentileza? Claro! Oi, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Edival. Eu fui orientando de mestrado da professora Cristina e até fiz matéria com o Fernando. O Edival tá aí, cara. Opa! Tudo bem, Fernando? Aproveita para puxar a orelha dele aí, ó. Ele que é do IPUC aí, ó. As calçadas é tudo culpa dele aí, viu? Opa! Legal. Dá um oi pro Edival aí. Edival, cara, show de bola, hein? Aí, Edival, tudo bem? Parceirão aí, nossa. Vamos ver. Vai lá, cara. Uma coisa que eu sugeri, até por exemplo, que vocês pegaram, que eu achei interessante, é da questão do peso tátil. E eu concordo com as observações de pegar a face de quadra. Até o meu trabalho de mestrado sobre orientação da professora Cristina foi justamente levantamento de acessibilidade na área central da nossa cidade. E depois a gente estava expandindo esse trabalho com o pessoal da SGM esse ano. Até a arquiteta Tatiana, que também está na reunião, contribuiu nesse trabalho. E talvez um layer que a gente pudesse acrescentar mais, por exemplo, com relação à acessibilidade, talvez a gente tenha que separar assim, é acessível uma pessoa em cadeira de rodas? É acessível uma pessoa cega? É acessível plenamente? Entendeu? Todas. Legal. Eu listei 2, mas talvez assim, talvez a gente possa ter mais camadas. Uma coisa que é bom para um público não necessariamente é bom para o outro, e o ideal, lógico, é para a gente construir a cidade acessível a todos. Ótimo, Edval. Eu acho que o interessante é a gente chegar nesses qualificadores mesmo, né? Que as coisas estão dentro de um espectro do ótimo, perfeito, ao ruim, horroroso, e o bom para quem, né? Então, acho que é bem interessante a gente levar em consideração esses múltiplos e diferentes usos. Acho que é bem... Você veja, né? Uma coisa que eu sempre fico pensando, quanto trabalho que não foi feito, enquanto mestrado, enquanto doutorado nessa universidade, em iniciação científica, que vai, levanta, tá, e fica num PDF, no computador de alguém, ou mesmo na biblioteca, e assim, e para recuperar essas coisas depois é tão difícil, né? Então, a ideia é justamente a gente conseguir fazer de um jeito que a gente consiga acumular essas informações todas numa plataforma onde todo mundo possa acessar depois, né? E de repente até uma coisa que a gente podia fazer com o pessoal do PPU e da geografia, ou quem até o pessoal do desenvolvimento econômico que trabalha nessa área, talvez seja recuperar esses trabalhos antigos que ainda estão atualizados, né, o que já foram feitos, e de repente a gente possa pegar esses dados e ir revisitando, acrescentar eles também, né? Que olha só quanto, né, trabalho especializado foi usado para fazer. Então, a gente pode também usar um pedaço da nossa mão de obra num sentido de revisitar esses trabalhos prontos já, né, que estão por aí. Acho que seria um jeito bem legal também de conseguir informação que já foi levantada, na verdade. Às vezes faz uma checagem só para ver se aquilo ali ainda está ali daquele jeito. Mas acho que seria um jeito bacana também de aproveitar os estudos anteriores, né? Que legal! Já acho que um monte
Um monte de ideia bacana, né? Bem. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu tô assim, impressionado positivamente com o nível dos participantes aí do evento aí. Pô, parabéns aí, o Dival, o Roberto aí, que eu conheço, que são bem qualificados aí no evento aí. Né? Os cartógrafos eu não conheço, não posso falar, mas daqueles que eu conheço, com certeza. É só a nata da cartografia. Tô brincando. Olha, sim, os meus orientados, né, os meus alunos, Ah, posso falar que é um povo muito, muito, muito bacana, que além de serem ótimos engenheiros, tem essa consciência social de estarem, muitos, né, já estão formados e tudo mais, de estarem num projeto de extensão e de quererem estar fazendo realmente devolver para a comunidade, né, fazer um projeto assim. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa para a gente levar em consideração? Uma última consideração. Eu gostaria de agradecer a Silvana, a Cristina e ao Fernando. Gostei muito da apresentação de vocês. E, como eu disse no início, de forma meio confusa, eu aprendi bastante, né? E vou ver como que eu posso colaborar com vocês, tá bom? Vai ser um grande prazer para mim. Obrigada. Alguém mais? O pessoal do Ministério Público quer falar alguma coisa especificamente? Não sei se eles estavam mais ouvindozinho ou querem comentar alguma coisa mais. Natan, levantou a mão? Diga, Natan. Nossa, eu levantei a mão sem querer, mas aproveitando o ensejo aí, eu não sei como eu apertei para levantar a mão, desculpa, mesmo fazendo a disciplina, eu não aprendi a usar o aplicativo. Mas aproveitando, eu queria agradecer a todos, foi muito legal a palestra, agradecer o Fernando ter aceitado o convite, que foi uma ideia do Everton, discutida lá no nosso grupo, muito boa a colocação dele aí também, e da professora Cristina, e falar que meus olhinhos brilharam, porque o meu TCC que eu fiz junto com a Graciane foi na área de ciclomobilidade. Nossa, meus olhos brilharam a hora que a professora Cristina falou. Foi bem legal. Mas é só isso mesmo. Mauriele. Oi, então, eu estava assistindo tudo, né? Já estava aqui pensando como que a gente poderia fazer, como que a gente poderia organizar. Dessa vez eu não consegui fazer anotações e pensar em algumas etapas, algumas coisas assim, para já tentar meio que eu sou a louca, né, de anotar tudo. É a nossa organizadora. E já quer mais ou menos assim. Mas é só para dizer que eu me disponho nessa organização do que precisa ser feito ou não. E agora eu tô meio mapeadores livres, meio Ministério Público aqui, né? Então, sei lá, não oficialmente, né? Mas eu acho que o MP, ultimamente, pelo que eu tenho notado, existe um movimento que a gente abraça muito bem todos os dados e pesquisas da universidade, até porque o Ministério Público não dá conta de tudo. E é muito importante, eu acho, essa questão de parcerias e tal, porque a gente acaba apoiando, pegando dados que a universidade produz e tal, e por meio de pesquisa científica, embasamento científico, a gente pode, como centro de apoio, isso o Roberto está aqui também, ele pode confirmar todo esse movimento. Esses centros de apoio, então, eles entregam informações técnicas para os promotores e tal, e aí, por meio de mapas, dados, relatórios técnicos, o promotor pode ir lá e cobrar de prefeituras, cobrar de governo, para que os direitos das pessoas que necessitam da acessibilidade possam ser cumpridos. Então, eu acho que o primeiro pontapé, né, é juntar todas essas informações, organizar, fazer análises, e aí eu me encarrego, digamos, nesse movimento, né, de estar numa ponta, estar na outra, para que a gente faça as coisas acontecerem assim. Então, como sempre, estou à disposição. Às vezes não sei muito bem como ajudar, mas me chamem que eu ajudo. É isso. Obrigada. Obrigada, Maria. Quem mais com a mãozinha levantada? Roberto?
Será que... Eu não sei como é que erga a mão ali, mas eu estou erguendo aqui assim. Analfabeto digital, diga. Não, então uma ideia, né, que eu estava pensando, inclusive, né, para incluir na pesquisa, de como fazer as pessoas participarem e fornecerem, né, dados, né, a respeito da condição de acessibilidade, seria o uso do próprio WhatsApp para isso, né? Então, hoje em dia existem chatbots, né? Claro que o do WhatsApp, infelizmente, é um serviço pago. Aí tem outros mensageiros tipo Telegram, que daí é de graça. Mas, enfim, para fazer protótipo, serviria, e é interessante porque daí, sem que o morador, usuário, precise instalar outras coisas, ele poderia contribuir. Então, poderia ter, tipo assim, um chatbot da Prefeitura de Curitiba, né, que tivesse lá, assim, reporte condição de acessibilidade, e aí, retire uma foto da sua... tire uma foto da sua calçada, aí já enviaria a foto com a geolocalização, né? Aí a foto poderia ir para alguma plataforma, os dados poderiam ir para lá para o OpenStreetMap, né? Da condição, né? Do pavimento e tudo mais. E bom, essa era a ideia, né? A outra é dizer que eu Cauê, né, tenho conhecimento na área de processamento digital de imagens. Então, o Fernando, né, tinha mencionado da questão da automatização, né? Então, nessa parte que eu estou afim, essa é uma das partes que eu estou afim de trabalhar e desenvolver pesquisa nessa parte, porque eu tenho know-how nessa parte aí de processamento digital de imagem. Então, porque pense, o trabalho dos voluntários é essencial e fornece informação de alta qualidade. Mas para você conseguir a cobertura global de uma cidade inteira, quem sabe você não consiga fazer dela inteira. Então, seria interessante, por exemplo, você ter primeiro uma etapa de identificação automática e depois uma etapa de validação, e a validação vai sendo feita aos poucos, ao mesmo tempo que você já consegue ir usando a informação extraída automaticamente. Então, eu queria deixar... Vamos arrumar uma bolsa para o Cauê fazer esse doutorado, gente. Vamos rezar. Quem pode tem tantinho de, pelo amor de Deus, não cortem nossas bolsas. Pelo amor de Deus, vamos arrumar uma bolsa para o Cauê fazer esse doutorado. Eu fico imaginando um robozinho rodando essa plataforma aí, quase que na mesma medida que ela é atualizada ali. Daí, toda vez que mudou algum dado, entrou, ele já aponta, sabe? Eu acho que isso daí seria o futuro. No lugar de você ter que, por exemplo, o usuário ter que instalar aplicativo, o que todo mundo usa? Todo mundo usa o famoso Zap. Então se o cidadão conseguir, né, tipo, contribuir por ali, aí, sei lá, você faz campanhas, né, tipo, nos terminais e tal, né, como está a condição da sua rua, você tem parentes cadeirantes e tal, aí, né, com o passar do tempo, quem sabe, né. Legal. É uma ideia. Roberto, estava com problema para conectar? Olá. Voltou? Deu certo? Voltei. Tá. Beleza. Não, eu queria complementar, né, o que a Marielle colocou, a importância que o Ministério Público, os promotores de justiça, eles têm de ter o apoio técnico, né? O apoio técnico próprio não é aquém, né, da demanda, né? O corpo técnico do setor da Marielle, do setor que eu trabalho. Então, é fundamental a gente ter o apoio das associações profissionais, né? Tem que ser o trabalho de acessibilidade e mobilidade, né, aplicado, já demonstra a importância de uma multidisciplinaridade, né? Você tem que ter vários profissionais, não só profissionais de exata, de tecnológico, mas também de serviço social, né, das outras áreas. E colocando o Fernando, né, até ele colocou, e ele é testemunha,
que esse ano passado, né, Fernando, nós fomos visitar o Paraná Cidade, Sim. a doutora Rosana Bebervanço, que é a procuradora coordenadora da área de idoso e deficiente, foi pessoalmente, eu acompanhei, e ela foi lá ver a estrutura que o Paraná Cidade tem e pode oferecer. Porque o Ministério Público ele tem a função, né, de resguardar as leis, né, as normas, e ele tem obrigação de cobrar. Mas ele também sabe, né, pelo menos quando essa cobrança existe, é que muitas vezes, no caso da acessibilidade, muitos municípios não têm acessibilidade e mobilidade, os municípios se apresentam sem estrutura, sem infraestrutura para esse cumprimento. E muitas vezes no termo de ajustamento de conduta, né, você também tem que ajudar, auxiliar e publicitar, né, as ferramentas disponíveis. Então, é muito importante a academia, é muito importante os demais órgãos estatais, né, podendo oferecer essa infraestrutura, né, porque isso vai diminuir muito o conflito, né, daquela questão de que a lei é rigorosa, está se cobrando, ao mesmo tempo se tem a demanda, tem a cobrança, mas não se tem os meios técnicos, não se tem os meios de recursos, não tem os meios para implementar. Então, é fundamental essa rede, né, que está sendo coordenada, professora Silvana, e eu coloco, já assim, sem ter uma procuração da minha procuradora, eu coloco o Ministério Público, pelo menos na nossa área de deficiente e idoso, tá? Para colaborar no que for possível, né? Então, com certeza, a demanda aí da universidade, desse grupo, né? Nós vamos chegar ao conhecimento dela e vamos retribuir com todo o apoio necessário, porque isso retorna também, né, como ferramenta para que o Ministério Público cumpra a sua função, né, de propiciar à sociedade, né, a implementação dessas políticas. Tá? Então, gostei muito, fiquei sabendo desse evento por intermédio da Marielle, que divulgou lá no centro de apoio, e foi uma grata surpresa estar reunidos com vocês. Tá? Então, estamos à disposição lá no Centro de Apoio Operacional de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Fantástico, nossa. Bom, gente, acho que já... a Cristina também está com a mão levantada. Só agradecer, então, rapidamente, também fantástico, adorei conhecer todo mundo aí, e um grupo sensacional, né? Eu lembrei da metodologia do Green Map, que existe ali com a professora Carminha Freitas, lá do doutorado em educação. Ela tem uma metodologia, assim, que qualquer pessoa, eles visam aspectos de sustentabilidade, né? Eu, antes de viajar aí, participei. Qualquer pessoa entra e pode colocar um elemento. É um outro método, né? Eventualmente pode servir. E também queria dar força à tua ideia de compartilhar as produções, porque o Caro Edival aí está presente, o Edson também fez especialização lá. Enfim, tem muitos trabalhos mesmo, Silvana. E, então, eu deixo à disposição, nós estamos organizando 3 livros, um já está disponível, esse e-book da mobilidade urbana, que tem muito ciclista bacana aí que participou. E tem textos, tem dados, tem levantamentos, que, como você bem disse, eventualmente eles podem ser atualizados ou já podem servir de referência, né? Então, vários autores ali são dissertações e tudo. Mas valeu, Silvana, parabéns, e todo mundo aí, o Fernando, o Everton, o Edson, enfim, foi um prazer rever a todos. Um abração, viu? Bacana. Obrigada. Muito interessante, no que eu puder ajudar, à tua disposição.
Obrigada, gente. Então, fiquem ligados para a próxima reunião, né? Quando a gente tiver já colocado nossas ideias para funcionar, a gente vai chamar vocês para uma próxima reunião, né? Quando a gente já tiver alguma ideia dessa nossa metodologia e de por onde a gente pode começar. E da minha parte é isso, foi fantástico, adorei, agradeço demais todo mundo. Eu acho que a gente está juntando uma coisa que pode ser muito legal, então, e eu fico muito feliz realmente de poder contar com os alunos nessa iniciativa, né, com os discentes da pós-graduação, né, discentes de graduação, se a gente puder envolver, né, isso, acho que a universidade é isso também, é pegar o que a gente pensa, o que a gente estuda e tentar o máximo possível conectar as coisas e fazer isso ser funcional aí para a sociedade. Então, do meu lado, do meu lado, só isso. Everton, mais alguma coisinha para a gente encerrar? Agora sim. Acho que é só agradecer a participação da professora Cristina, do Fernando e demais externos ao nosso grupo, né? E o bom da participação de vocês, porque eu não sou um cara de anotar tanto, eu anotei bastante coisa aqui. Então, a gente tinha na mente fazer uma atividade de formação nas próximas semanas e uma mapatona, mas eu acho que vai ter umas 2, 3 formações, porque só a questão você ter uma abordagem mais de automatização, que o Cauê falou ali, uma coisa muito mais de o ser humano como sensor, cada coisa dessas já dá uma atividade diferente, né? E a própria questão de recuperar trabalhos anteriores e tentar trazer as informações que tem nesses trabalhos para o próprio OpenStreetMap ou usando as ferramentas que a gente já tem, já está usando, também já dá uma atividade à parte, se não uma atividade de formação, às vezes uma atividade mesmo de mapatona só disso. Então, a conversa foi boa a ponto de conceber ali algumas semanas de atividades do nosso grupo e em algumas delas, ou em todas elas a gente vai mandar convite para vocês, e em algumas delas a gente certamente não... A gente vai querer a presença, né? Tipo, não é opcional, né? A gente vai querer a presença de vocês junto para tocar uma ideia, porque foi muito bom. Acho que desde 2020 a gente já vai estar bem ocupado. É isso. Não sei se os colegas tem mais algum comentário, senão acho que fechamos hoje e deixamos todo mundo descansar, porque, né, 8 horas, todo mundo... Tá na hora da janta já. Com certeza. Tchau, tchau, então, gente. Valeu. Foi ótimo. Valeu, Obrigado. Obrigado aí pela presença. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu. Um abraço para todos. Tchau, Silvana. Tchau, Fernando. Até logo, professora. Até logo, colegas. Até. Tchau, gente. Obrigada.